Boa tarde a todos. Boa tarde, Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. Boa tarde, colegas, vereador Carlinhos, Lucileide, Bruna, Grazelli, César, cidadão participativo. Boa tarde a todos os cidadãos que nos assistem na web. O momento de hoje à tarde é um momento especial, um momento para fazer uma análise das nossas finanças e também para atender um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a gente fazer uma avaliação por meio de audiência pública das metas fiscais do nosso segundo quadrimestre do ano de 2021. Eu sempre digo que esse momento é importante porque passou-se 2/3 do ano, e a gente conseguiu já perceber o comportamento da nossa arrecadação, da nossa despesa, e também daqui uns dias estaremos aqui novamente para discutirmos e, numa audiência pública, então, tratarmos do nosso orçamento para o exercício seguinte, de 2022. Então, quando a gente consegue dar uma paradinha e olhar para o que aconteceu no ano de 2021 e também nos últimos nossos 12 meses, aí contando o último quadrimestre do ano passado, a gente consegue ter visualizar uma tendência para também o ano de 2021, né? E assim possibilita sonharmos e projetar o nosso sonho para o ano de 2022. Então, essa audiência pública na nossa execução de lei agora para o ano de 2022 também vai ser uma das partes da execução da lei, né? Nós iniciamos já o trabalho com os gestores das pastas e também com a população. Alguns dias atrás estávamos com um questionário, uma consulta pública online, para que as pessoas dessem a sua sugestão sobre o que desejariam para o exercício seguinte. Esses resultados todos vão ser parte da elaboração do nosso orçamento e a audiência de metas do segundo quadrimestre também vai ser uma parte, ou vai certamente clarear as ideias de quem está projetando com as suas necessidades, ações, né, futuras e trabalhando com os nossos números, em que a gente consegue ter uma visão aí do nosso passado e projeção do futuro. Então, para fazer a apresentação dos nossos números, eu chamo o nosso contador, o Jackson, né? Antes, passo a palavra ao presidente da comissão para fazer a sua mensagem. Uma boa tarde a todos, obrigado comissão, os vereadores que aqui se encontram, todos os secretários, toda a nossa equipe aí, e também lembrando, né, que está sendo gravado, é ao vivo, é um documento, né, não deixa de ser um documento. Pedir também um favor aí que todos abaixem os celulares e vai ter o momento dos questionamentos, né, Márcio? Aí sim. O senhor passa a palavra, né? Exatamente. Obrigado, que seja muito produtiva a nossa tarde. Obrigado, presidente. Então, agora passa a palavra ao nosso contador Jackson para fazer a explanação. Ao final, a gente abre para os questionamentos e discussões, tá ok? Boa tarde a todos. Eu vou pedir a liberdade de tirar a máscara para que vocês entendam melhor. Todos estão distantes de mim, né? Então, nós vamos, decorrer 66% do nosso exercício até agosto, e assim isso já dá uma referência de quanto por cento da despesa ou da receita deveria ter decorrido, para a gente ter um parâmetro assim, para a gente ver se a gente está bem ou se a gente está mal. Esse aqui, vocês devem ter recebido essa folha na recepção. Esses são os mesmos números que a gente vai apresentar na tela. E vamos tentar fazer de uma forma dinâmica para não cansar vocês. Isso aqui é um resumo geral da receita. A gente vai tratar mais individualizado nas próximas telas. Mas olhando assim para a última linha, a gente pode notar que o orçamento do exercício de 2021 era de 76.967, inclusive aprovado aqui pela Câmara de Vereadores. E a gente já pode concluir que até o mês de agosto arrecadamos 58 milhões 972.
a gente comparar esses dois valores, dá para dizer que a gente já arrecadou 76% do que havia sido previsto. Ou seja, um valor a mais do que inicialmente previsto. Que bom, né? Nas próximas telas a gente vai ver como é que isso aconteceu. Vamos, por gentileza, passar a tela. Então, a tributária ela é dividida dessa forma: o imposto de renda que é retido dos servidores, o IPTU, o ITBI, o ISS e as taxas. Então, da tributária, que é arrecadada aqui no município diretamente, não passa pelo governo estadual e federal, os 13 milhões esperados, nós já arrecadamos 11 milhões. Sendo que o do imposto de renda, inclusive, é o que perde nessas tabelinhas aqui levam um pouco para baixo, porque ele está muito ligado à folha de pagamento dos servidores. Ele é justamente aquele imposto de renda que é retido do servidor e a Constituição Federal permite que ele permaneça no município, mas como não houve aumento de servidores, por causa daquela lei complementar lá do governo federal, nós não vamos arrecadar, ou talvez arrecade com o 13º, mas vai ficar mais, aqui se nota que não está se arrecadando. No IPTU dos 3.200.000, nós já arrecadamos 3.400, mais do que esperado. Que bom, é um sinal de que no nosso setor de tributos teve uma qualidade de entrega de carnês, que ele está sendo efetivo na cobrança da dívida ativa. Então, nós podemos notar que está superior já ao valor inicialmente previsto. O ITBI, que é um imposto que é da transmissão entre bens imóveis, do 1.313, nós arrecadamos 1.083. 82% é um sinal também que estão acontecendo transmissões de bens entre os imóveis daqui do município. E é um sinal que é um reflexo, né, da lei de regularização fundiária aí, que se fazia antes por contrato de compra e venda, acabava não rodando o ITBI, e o município perdia com isso. O ISS de 3.322.000, arrecadamos 2.539, mas ainda bem acima do que seria a média arrecadada até agora, considerando que passou 66% do exercício, nós temos 76% desse valor arrecadado, é um bom sinal. E das taxas, 2.715, geralmente são aquelas anexas, a maioria anexas ao IPTU, entre aí a coleta de lixo. Então, do 2.715, arrecadamos 2.196. Aí, a nível de contribuições da nossa COSIP, do esperado de 1.652.000, arrecadamos até o momento 1.163.000. E aí, a próxima receita é o rendimento de aplicação. Quem faz alguma espécie de aplicação financeira deve ter notado que os juros que a gente tem conseguido de remuneração quando você tem uma aplicação no banco, ele tem dado um valor pequeno. E isso está refletindo nas contas da prefeitura. Não é que a prefeitura está aplicando menos esse ano, é que realmente os juros que estão sendo pagos pelas nossas aplicações estão baixos. Então, essa é a explicação de que dos 454 mil, nós arrecadamos apenas 196.000. E aí, nas nossas receitas de serviço, a única que entra é a água, a nossa tarifinha da água. Dos 2.585, arrecadamos 1.764 até o momento. Bem na média, essa não teria por que errar muito. Não teve um motivo que a pandemia, mesmo tendo acontecido e influenciado em outras receitas, a tarifinha da água ela vem, né? E aí a gente começa a cair já em transferências,
E aí essas primeiras são aquelas do governo federal, depois a gente vai conversar sobre as que vêm do governo estadual. E a soma de todas essas transferências foi de 46.363, sendo que o esperado era para o ano de 65 milhões. O percentual arrecadado até o momento é de 71%, e é um sinal de que haverá um excesso de arrecadação nessas transferências. E aí a gente passa, vem aquela pergunta que eu sempre faço, eu não sei mais se o ICMS, eles ficam ali brincando, quem que está maior, quem que está menor. Vocês têm acesso à tabelinha de vocês? O FPM arrecadou até o momento 13.230. Consegue dar uma bisolhada aí quanto é que está o nosso ICMS, que eu acho que está na próxima tela? 10.952. É isso mesmo. Ele foi diretamente afetado por causa do movimento da pandemia, né? E, em compensação, o FPM, embora ele venha de origem de imposto de renda, ele não foi tanto, e também houve compensação. Agora eu não lembro esse ano não. Eu ia dizer sobre a compensação que o governo federal fez de recursos, mas isso foi no ano passado. Então, dos 18.220 esperados para o ano, 13.230 entraram. O ITR, um valor pequeno. Vocês sabem que os caminhos de ITR da população, eles são realmente um imposto relativamente barato, então R$19.000 esperado, não trouxe a 9, mas é de pouca relevância. Da CID, 27.000 esperado para o ano, entrou 8. A CEFIM, de 59, essa é a extração de minerais, né? No 59 entrou 48.000, já da 8 entrou 1%. E aí a gente começa a cair numa receita que é grandinha também, que é royalties. Nosso município, por estar próximo ao mar, nós somos beneficiados com a passagem de oleoduto por aqui também, né? Dos 6.492 esperado, entrou apenas 2.952, dá apenas 45%. Então, se olhar hoje, a gente pode deduzir que o royalties não vai arrecadar o valor esperado. E aí o Fundo Especial de Petróleo, que todos os municípios recebem, de 256.000, arrecadamos 235.000, dá 92%. Aí, a nível de repasses do SUS, dos 2.812 esperados para o ano, até agosto arrecadamos 273, dá 77% do esperado. O Fundo Nacional de Assistência Social, aí está o secretário Lauro para representar a pasta, dos 270.000 esperados para o ano, entrou 108. Não é porque entrou com apenas 40% do valor que a gente pode deduzir que não vai entrar o valor esperado para o ano. Porque, diferente da saúde, que a gente viu na linha acima, o Ministério da Assistência Social, o Fundo Nacional de Assistência Social, ele não é tão regular nos repasses. Então, pode haver surpresa aí quando a gente for conversar sobre o terceiro quadrimestre no início do ano que vem. E daí do Fundo Nacional de Assistência Social, eles são regulares nos repasses aos municípios. Então, dos 250 entrou 1.493, e ali dentro está o PEMET, o salário de educação, o valor que vem do governo federal para merenda escolar. E aí tem umas outras pequenas de pouca relevância, que dos 23.000 esperado entrou 63.000. Pode passar, Márcio. Obrigado. E aí agora a gente começa a olhar nessas primeiras linhas os repasses que vêm do governo estadual. O ICMS, dos 15 milhões esperados, entrou 10.952, dá 71% do valor. Então a gente pode deduzir que vai arrecadar um valor superior ao valor
quando um proprietário de veículo que tem emplacado o carro aqui no município, 50% do valor que você paga do IPVA fica no município e outros 50% desse valor vai para o Estado. Então, orçamos arrecadar 2.275 e já arrecadamos 1.752. O IPI de produção dos 200 mil já arrecadamos 151 mil reais. E aí vem o SUS estadual, que também não sei se tem alguém representante da saúde, o secretário está lá no fundo. Daí o nível do SUS estadual. Até houve um projeto esses dias que houve uma repacutação ou era uma assistência? Era uma assistência, né? Mas, assim, a pandemia mexe com esses valores para a saúde. A gente tem vindo bastante para cá, para a Câmara, suplementações relativas à Covid, né? Deixam de vir outras, mas para a Covid, o governo federal, a gente nota que ele joga valores que antes ele jogava para outros setores, ele joga para destinados à Covid. Então, a nível de estado, o SUS estadual mandou 253 mil, 66%. Exatamente aqueles dois terços do esperado. Bem, a gente diria, né? Para assistência social estadual, a lei é surpresa, né? Apenas 62 mil esperado, já arrecadou 172 mil. E para o transporte escolar dos alunos do Estado, sempre lembrando que o nosso custo para transportar os alunos do Estado é sempre superior ao valor que eles repassam, mas é assim, ou você assina esse convênio e recebe esse valor, ou não assina e recebe e tem que transportar do mesmo jeito. Então, acaba que os municípios são forçados, né? Do 400 mil esperados, arrecadamos 286 mil. Até, Bruno, a gente conversou sobre isso, a gente notou que vai dar um pouquinho menos do que o valor esperado, porque hoje já se sabe quantas parcelas vão entrar, mas vai dar próximo. E assim, Fundeb, esperávamos 16.244 para o ano, já arrecadou 12.508, tanto é que agora tem 2 meses atrás a gente enviou para a Câmara uma suplementação jogando já, a gente já fez o cálculo de quanto vai entrar até o final do ano e já enviou para a Câmara essa suplementação, aumentando o valor de gasto e fazendo um balancinho entre as despesas de folha. Vocês devem lembrar, né? Próxima tela, por gentileza, Lúcio. E outras receitas correntes. Os 318 o esperado entrou 291, chama a atenção as multas de trânsito. A gente tem, eu não sei como é que chama, policiais, vocês não chamam aposentados, como é que vocês reserva, né? Isso. Nós temos aqui vereadores que são policiais da reserva remunerada. A gente conversou sobre isso na primeira audiência pública que teve esse ano, quando a gente falou dos números do ano passado, que as multas sempre aumentavam e surpreendiam. Agora, esse ano não está acontecendo isso. Do 148 mil esperado, a gente já tinha subido a média, né? E não está arrecadou apenas 69. Será que não estão andando direitinho? Que bom, né? Que bom, é melhor para todo mundo, né? Aí a gente começa a cair nas receitas de capital, que recebe destaque é o 2.666.000, que a gente não previu novas arrecadações em receita de capital para operação de crédito, mas esses 2.666 ainda fazem parte de um resquício
daquele valor daquela operação de crédito dos 12 milhões que entrou para aqueles asfaltamentos, que a gente assaltou praticamente a cidade inteira e a quadra urbana, né? E aí teve um repasse pequeno do SUS para a capital. Quando a gente fala que é um repasse para a capital, a gente está dizendo que é um repasse que vem do governo para adquirir alguma coisa que seja imobilizada. Carro, veículo, construção. E o mesmo acontece aqui, nesses 842 mil reais. É dinheiro destinado só... Quando ele não é SUS, ele não é Educação, não é Fundo Nacional de Assistência Social, ele engloba geralmente o que é para obras e coisas assim, um valor. Daí para a gente olhar o que é o 842, tem que abrir lá no site da prefeitura, lá está detalhadinho cada receita. E aí, por último, a gente cai num valor que na verdade, não é soma, é um valor negativo. O primeiro, os descontos ali, 441 mil que a gente ofereceu de desconto para a pessoa que pagasse o seu imposto antes do prazo lá, o IPTU. Então, quem pagou lá com 20%, com 10% o seu imposto antes, está somando nesses 441 mil, por isso que ele é um desconto. Ele entra no bruto lá e aparece uma forma de evidenciar de quanto foi esse desconto. Antigamente, no Tesouro Nacional, a regra era um pouquinho diferente com o nível de lei do orçamento. A gente simplesmente lançava lá em cima o valor líquido. E hoje não. Hoje a gente lança o bruto lá e o valor que foi oferecido de desconto para isso ficar evidenciado e as pessoas conseguirem olhar quanto foi oferecido de desconto. E aí, para a formação do Fundeb. A gente olhou na tela anterior que a gente estava, salvo engano, não, para não falar besteira, 12.500 que entrou do Fundeb. Então, esses 5 milhões e 72 mil são receitas de quando entra o ICMS, quando entra o FPI, entra o IPI, IPVA. O governo federal já pega esse dinheiro e joga lá para aquele bolo para formar o Fundeb. Então, esse 20% de cada receitinha ali, que a gente nem chega a ver direito na conta, ele já sai imediatamente, é esses 5 milhões aqui, que ele entra e já sai. E vai lá para formar aquele bolo. E ele volta na forma de Fundeb, para alunos que têm, para municípios que têm uma quantidade maior de alunos. E o município que não tiver aluno, o que vai acontecer? Não recebe. Né? Então o Fundeb funciona assim, ele tira de todo o bolo de municípios e vai mandando conforme a quantidade de alunos que tem em cada município. Pode passar a próxima tela, Lúcio. Então, nível de despesa pessoal dos 82 milhões arrecadados em receita corrente líquida, ou seja, despreza a receita de capital. Só que ele não pega só, vocês vão notar que não pega só a partir de agosto, não pega só de janeiro a agosto, ele pega lá em setembro, são 12 meses, de setembro de 2020 até agosto de 2021. Então são 12 meses de receita e 12 meses de despesa. Com isso a gente consegue fazer uma média melhor do que quando você pega só 8 meses de 2021 e desconsidera que ainda não houve um pagamento de 13º esse ano, ou pelo menos se houve só aquele pessoal que teve adiantamento, então ele pega e faz média de receita e de despesa de 12 meses. E com isso você tem uma informação melhor também. Então, dos 82 milhões arrecadados em receita corrente líquida, gastou-se com o pessoal do executivo nesses 12 meses, 38.223. Isso dá 46,37%. Vocês sabem que o limite definido em lei para gasto com pessoal é de até 54%.
Então, a gente pode notar que está bem abaixo do valor do que a lei, o limite máximo que a lei permite. Eu vou pedir uma liberdade de passar vocês têm essas informações do primeiro e do nominal nas telas no seu relatório. Se alguém quiser conversar comigo sobre isso, é uma informação meio chatinha de pouca relevância para o município, especialmente os menores como nós, mas se alguém quiser conversar comigo sobre isso, eu posso, estou à disposição. Pode passar, Lúcio. E aí a gente vê o total de despesa com o pessoal, aí agora sim, de janeiro a agosto. Né? 26 milhões, total da despesa liquidada com o pessoal. Em outras despesas correntes, aí vai serviços, materiais de consumo, contratação de terceirizadas, 21.941. Lembrando que a gente está falando da despesa liquidada, ou seja, aquele produto, aquele serviço que foi de fato entregue na prefeitura. E aí, em capital, 4.131. Depois a gente vai ver um gráfico que vai dar para comparar essas despesas. Pode passar nisso, por gentileza. Agora sim, a gente compara, não por acaso, o orçamento da despesa total ali, 76.967. Ele não por acaso ele bate com o valor lá que se espera de arrecadação de receita, né? Isso é de propósito. E aí a despesa empenhada nesses 8 meses foi de 61.566. Vale aquela noção, a despesa empenhada é aquilo que eu estou pensando em comprar, até às vezes algumas coisas, às vezes até o fim do ano, até o início do ano que vem, eu estou pensando em comprar um empenho. É assim que acontece a figura da despesa empenhada. Por exemplo, aqui no transporte escolar, praticamente do ano inteiro, luz, água, telefone, do ano inteiro, estão todas lançadas. Mas a liquidada, que é essa penúltima coluna aqui, essa de fato é a despesa que é a soma da despesa que foi entregue na prefeitura. Então, de fato, entregue em condições de pagamento lá, é os 52.145. Se a gente fala que a gente arrecadou 58.972 e nós gastamos em despesa liquidada permanente 52 milhões, quer dizer que é uma boa economia de recursos. A gente pode concluir isso. Como? Por enquanto? Pode passar a próxima página, a gente vai ver o gráfico. Esse gráfico vocês têm em mãos também. Mas aí a gente consegue ver secretaria por secretaria, ou às vezes até a gente faz uma sominha. Tem secretarias que, como desenvolvimento social, habitação, enfim, a gente coloca o somadinho porque é a área da assistência social. Então, para facilitar a visualização e conseguir ver melhor quanto está destinado para aquela área, né? Então, a gente nota que todos sabem que o orçamento da educação é maior, né? Ele está ali, se vocês vão ter esses números lá na tabelinha de vocês, mas o orçado de quase 30 milhões, gasto por volta de 18 milhões de liquidado, e quando a gente fala de despesa, perdão, de empenhado, né? E quando a gente fala de despesa liquidada é verdinho, que se vocês olharem vai ficar próximo de 17 milhões. A nossa segunda secretaria maior é a saúde. A gente nota aqui um orçamento de por volta de 18 milhões e pouquinho, né? Eles já empenharam 16 e alguma coisa. Eu estou chutando, vocês têm o valor mais certinho, não. E liquidaram 13 e alguma coisa, o próximo de 14.
é interessante, é um efeito pandemia também, né? Uma despesa liquidada dessa área de educação, esse ano, atipicamente, eles estão próximos. Mas olha aqui, ó, olha que interessante. Ele tinha um valor inicial, o azulzinho, e ele já gastou menos que o inicial. Alguém deu um dinheiro para ele. Não sei o que aconteceu, não lembro. Tá certo. Daí, nossa terceira secretaria seria nível de gastos, né? Estratégias gerais de infraestrutura. Também aconteceu esse fenômeno maior liquidado do que o orçamento inicial. É um sinal de que ou se conseguiu algum recurso de outra secretaria, ou o valor oriundo de superávit ou de excesso de arrecadação foi jogado para cá. E a quarta secretaria agora é complicada, depende do ponto de vista, mas em princípio o saneamento ambiental também acontece esse fenômeno, mais liquidado do que o valor orçamento inicial. E a administração como a quinta. Não sei nem dizer quanto é, mas é por volta de 7 milhões inicial e 5 milhões de despesa empenhada, 4,15 alguma coisa de despesa liquidada. Lembrando que, em defesa, eu tenho que defender o meu peixe, depois vocês que defendem o de vocês. Lembrando que a Secretaria de Administração, além de ter setores como a licitação, a contabilidade, o RH, que atende todas as outras secretarias, ainda é a que paga os financiamentos. Quando a gente executa uma despesa, quando a gente executa uma despesa de um asfalto, por exemplo, o asfalto até é lançado aqui, mas depois quando tem arrecadação normal de receitas do município para pagar aquele financiamento, daí ela acontece aqui. Da minha parte seria isso, eu tentei ser breve para não ser cansativo para vocês, tá? Mas a gente pode ficar aqui conversando até quando vocês, o que eu souber responder, eu respondo, mas a gente tem um crânio aqui. Parabéns, parabéns. Qual o motivo aqui desses municípios, né, que reforçou 6 milhões e 492 e não vai eu não sou a pessoa mais ideal para te responder isso, mas eu te digo que ele está diretamente ligado ao dólar e a produção da Monobel de São Francisco, tá? Eu não saberia dizer que mês, que foi mais, que foi menos. Daí, pelo que eu me lembro, o que acontece de produção na Monobel em 2 meses atrás reflete na arrecadação de 2 meses depois. Então, o dólar não é porque o dólar, a gente pode concluir que o dólar está alto, né? Mas, então, a gente pode dizer, assim, friamente, sem ir lá olhar os números específicos, que houve em algum momento pouca geração de combustível aqui no Monobel. Não é combustível, é petróleo, né? Lucileide, boa tarde, novamente. Talvez a Lucileide até possa contribuir. Ali na parte do transporte escolar, né? O Jackson comentou que toda a vida, não só no nosso município, mas em todos os municípios é um problema, né? Sempre vem aumentando, não vamos dizer o déficit, mas o repasse nunca é o suficiente, né? Não existe a possibilidade aí, junto com a FECAM, alguma coisa, os municípios estarem se unindo para estar conversando aí com o governo do estado para estar fazendo esse repasse como deveria ser feito?
para que nós não arcamos com esse prejuízo? Fique à vontade. Quiser falar no microfone para deixar registrado? Isso aqui alcança não. Boa tarde a todos, cumprimento a todos. Vereador, já a Undime, que é a União de Dirigentes Municipais, a FECAM, já realizou algumas ações em busca dessa parceria de atender os municípios de uma forma mais correta, porque todos os municípios são prejudicados nesse contexto. Todos os municípios têm que transportar, como bem o Jackson colocou aqui, ou assina e aceita-se esse repasse e transporta, ou transporta e não recebe nada. Então, todos os municípios de Santa Catarina são prejudicados dessa forma, recebem um valor que não é o correto, que não subsidia realmente o transporte dos alunos do Estado. Algumas ações já foram feitas, mas até o momento a gente não conseguiu ainda superar esse desafio aí junto ao Estado. De repente, novas ações, mas a FECAM já tentou, a Undime já tentou e ainda não conseguimos superar esse desafio aí. Obrigado. Eu vou aproveitar o momento aqui, vereadores. Nessa tela mesmo, agora há pouco, antes da sessão, estávamos falando sobre um projeto de crédito adicional, né, por excesso de arrecadação da assistência social, nem lembro o número do projeto 59? 59, eu acho, né? Ali tem o repasse, assistência social Estado, né? A previsão orçada era de 62 mil, né? E já arrecadou até agosto 172. Certamente essa diferença é o que o secretário solicitou lá e que está aqui. Então, até a dúvida, Laura, se tu quiser também fazer uso, era do retorno, do que será programado com esse recurso, né? Então, para ficar registrado, boa tarde a todos. Essa diferença aqui acontece o seguinte: quando a gente fez a peça orçamentária de exercício desse ano, a gente fez em outubro de 2020. Só que ocorreu uma repactuação em abril de 2021 entre o Estado de Santa Catarina com os municípios. E esse excesso é o que está sendo colocado aí agora para completar aquele valor ali que foi indicado no pedido de suplementação. A utilização desse recurso é mais para benefícios eventuais. Obrigado, Lauro. Continua em discussão. Dúvidas e questionamentos, quem tiver e quiser fazer uso da palavra também está à disposição. O que eu pude observar aqui também, que eu achei interessante, foi que na arrecadação aí de agosto de até 2020, os gastos com pessoas ali, né, estavam em 51,92%, e agora na arrecadação de 2021 até agosto está 46,7%. Isso é a famosa gestão? Existem alguns fatores especificamente nesses últimos 12 meses, né? Já que tu tem o relatório anterior, certamente tu vai ver a primeira linha ali daquela coluna, daquela planilha que fala da receita corrente líquida de 12 meses. Isso é de setembro do ano passado até agosto desse ano. Ali também deve ser de setembro de 2019, então, até agosto de 2020, certo? O valor deve ser bem menor, certo? Não é... 72 milhões. 72 milhões. Agora estamos no mesmo período, né, um ano depois, com 82 milhões. O valor gasto com folha também era diferente, certo? Era de 37. Agora estamos com 38, ou seja, tu vê que a arrecadação nos últimos 12 meses do mesmo período cresceu um pouco mais significativamente. E a despesas de gasto com pessoal não tanto, certo? É só da gestão? Não, não é só da gestão. Especificamente esse ano nós tivemos, poderia me vangloriar aqui, né?
porque esse resultado ele pode ser um resultado que pode nos colocar em risco, vamos dizer assim, né? Posso sair agora aumentando a despesa do pessoal? Não posso. Especificamente em 2020 a 2021, nós não podemos conceder revisão salarial. Então vamos pensar que essa arrecadação a mais que entrou aqui foi por algumas coisas novas e outras foi por correção da inflação. Não chega a corrigir a inflação, a nossa arrecadação, né? As coisas aumentam mais do que retornam também para os cofres públicos. Mas a gente não corrigiu a folha, né? Não foi corrigido, salvo o que estava dentro da legislação permitida desde a pandemia até o final deste ano. Porém, início do ano que vem, ou ano que vem, a necessidade de corrigi-la, né? Senão a nossa folha salarial vai ficar prejudicada, o serviço prejudicado e assim sucessivamente. Então, agora estou num patamar confortável? Sim, mas se a gente quer pensar em algo diferente para gerir, né, para fazer uma boa gestão agora, eu devo me preocupar também com como vamos crescer com a nossa folha para o próximo ano, já que esse número serve para a gente estimar a nossa despesa para o ano que vem, né? Então, a gente tem alguns pedidos já para serem atendidos, né, de professores. Recentemente, agora, tem um pedido de informação para falar sobre o impacto financeiro de um concurso público, da remuneração dos colaboradores, que foi agora, acho que umas 2 sessões que foi aprovado. Então, a gente vai utilizar esses números, né, e tentar projetar algo para repassar para esse nosso público também, né? O pessoal também está contribuindo para todo esse resultado durante um tempo difícil como foi o da pandemia, né? Veja que a contribuição da do nosso pessoal, do nosso serviço público, né, proporcionou um crescimento de receita de 10 milhões no mesmo período e o investimento com remuneração foi de bem menor, né? Então, nada mais justo ser visto isso também. Mas, continua a discussão. E sabendo dessa lei federal aí que não permite o aumento, né? Já existe aí um estudo, alguma coisa, porque nós sabemos na questão dos médicos aí, né? Até ontem nós conversamos ali na nossa sala de reuniões que está um pouco defasado o salário do médico aqui no nosso município, que acaba não sendo tão atrativo para eles ficarem, né? Esse quadro salarial aí, depois essa lei, digamos aí, caindo, vindo o ano que vem, vai dar tudo certinho para estar dando esse aumento, porque automaticamente vai ter que ser aumentado o salário dos funcionários públicos também, né? São algumas coisas diferentes. A preocupação de imediato, não havendo mais a vedação da lei, é corrigir para todo mundo na forma com que está, né? Tentar trabalhar de todo mundo e isolar os problemas, que é essa classe específica. Ainda assim, tem várias classes que também estão com defasagem de remuneração, inclusive de piso salarial, né? Sim, é uma necessidade. A gente vê que assim, eu não quero pagar muito por um profissional, mas a gente não consegue profissional, ou então os melhores acabam não vindo, né? Então, se eu quero também buscar essa mão de obra mais qualificada, eu tenho que remunerar ela de acordo, né? Então, para aumentar o salário do médico hoje, a gente já teria que projetar a questão de salário de prefeito e outros, porque todos estão no teto, né? Então, é sim uma discussão para ser realizada ainda no começo do próximo ano, tá? O que vamos trabalhar agora no orçamento, daqui umas 2 semanas, em questão de despesa com o pessoal, tentando corrigir para toda a nossa estrutura, entende? Que toda essa estrutura está aí 1 ano e 7 meses, basicamente, sem nenhuma correção, né? Nesse período, foi executado também tudo o que foi possível, né? Todas as conversão de 1/3 de férias dentro da possibilidade foi feito, o pagamento em pecúnia de licença pleno foi feito, porque no momento de pandemia, mesmo com a dificuldade de prestação de serviço público, a máquina pública necessita do colaborador para estar atendendo a população. Então, eu deixar o cara em gozo ou deixar ele tirando as férias não é tão atrativo em questão de entrega de serviço, e vale a pena converter em pecúnia porque eu tenho condição, né? Então, pagar hora extra, tudo que for para entregar um resultado melhor, a gente tem feito. E também para conseguir garantir o mínimo de direito ao servidor. E agora,
e para o próximo passo ali já está na nossa programação já de elaboração do orçamento com os gestores uma previsão de incremento de recorreção da folha salarial, que deve ser de no mínimo 10% a 15%, né? sem elementos. Estou estimando com base no que a gente consegue perceber de números aqui do nosso resultado de metas, tá? Ainda vamos ter que discutir isso bem, esperar passar o ano, ver o que tem de reflexo no ano, como que vai encerrar o exercício como um todo, né? Mas para estimar seria uma estimativa não com tanta precisão, mas que a gente tem já feito, entende? Nós estávamos conversando com o Rogério até ontem à noite, a nossa sorte aí, né, Márcio, que o PA está terceirizado, né? Porque senão nós estaria sem médico também, né? Até pelos valores, né? Complicado, né? O PA ele já era uma prestação de serviço terceirizada por plantão, né? Mas a questão mais que impacta isso para nós, né, é na saúde da família, né? Que é onde você acaba corrigindo o problema. No PA você atende emergência e encaminha, ou seja, encaminhar para uma alta média complexidade, ou para a estratégia de saúde da família, para o cara fazer um exame, realizar um procedimento, ter um acompanhamento de um profissional ou de uma equipe de profissional. E é ali que se resolve os problemas, né? E é ali hoje que a gente tem essa defasagem, né? Então, não só para o médico, né? O pessoal técnico de enfermagem também tem cobrado aí durante um bom tempo, né? Não só a nível municipal, regional e outros, né? Toda a classe, né? E que realmente, se a gente for comparar às vezes com região ou piso salarial por função, a gente não está atendendo, a gente está em defasagem. E isso acaba eu tendo um menor resultado lá na ponta, né? Não sendo tão produtivo. Não que aumentar o salário das pessoas vai motivá-las a trabalhar mais, não. Vai ser um conjunto, né? Mas é uma das partes que faz o cara se sentir bem. Pô, eu estou sendo remunerado de acordo com a qualidade do serviço que eu consigo entregar, né? Que daí é a cobrança nossa mesmo, né? Então, é uma necessidade, né, Marcelino? Né? O pessoal tem tido dificuldade, tem girado muito profissional, porque o pessoal aparece outra oportunidade fora, acaba indo, e todo qualquer giro eu acabo perdendo a característica da nosso serviço de atenção básica, que é da saúde da família, de você conhecer quem que é o teu paciente, conhecer quem que é o teu morador, né? Tá ali vivenciando isso, né? Então, aí a gente precisa investir mais, né? Precisa investir em mão de obra, em profissionalização, em melhoria das condições e assim por diante. Mais alguém? Secretário, o caminho levantado, eu queria falar, senhor Rogério? Ah, tá tudo certo. Vereadores, então, não havendo mais nada a discutir, considero então, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que nesse segundo quadrimestre o município tem cumprido com as metas fiscais, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, pelos números aqui apresentados, né? Passo a palavra para você fazer suas considerações finais. Obrigado, Márcio, obrigado à equipe, obrigado à minha comissão, os vereadores que aqui estão presentes, os secretários, toda a equipe técnica aí, obrigado. Obrigado, presidente, obrigado aos demais membros da Comissão de Finanças e Orçamento, obrigado a todos os presentes, meus colegas, vereadores aqui presentes, pessoal que está nos assistindo na internet, minha equipe, o Jackson e o Grazielli, por mais uma vez produziram um trabalho com excelência, e dou por encerrado, então, a audiência pública de avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre. Muito obrigado e ótima tarde.